claro que eu poderia começar esse vídeo dizendo merci, Payet. Mas, infelizmente, no dia de ontem, eu fui chamado de mamador. Que isso, Thiagão? Mamador? Que palavra é essa? Estão dizendo por aí alguns que eu estou mamando o Pedrinho. Mudou o termo. Não é mais passador de pano, agora é mamando. Tem vascaíno deselegante a esse ponto. Então, não tem como começar esse vídeo de uma outra forma. Tá na tela. Vamos lá, ó. Clube recebe multa da Receita Federal por dívidas das gestões Campelo e Salgado. O Vasco recebeu uma multa de cerca de 24 milhões da Receita Federal, relacionada à falta de retenção ou recolhimento na fonte de impostos e contribuições, como INSS e impostos de renda, entre outros. A dívida que gerou essa multa é de aproximadamente 32 milhões. A penalidade abrange os períodos de 19 a 20, sob a gestão de Alexandre Campelo, e de 21 a 22, durante a administração de Jorge Salgado. Eu sei que tem alguns vascaínos, né? Eu falando bastante isso aqui agora, né? Que olham para esse belo rosto e, sei lá, não querem entender, não olham para o passado do Vasco, não olham para o futuro, a perspectiva que tem, os nomes, vai vender, vende para quem, sabe? Não quer olhar nada, não olha para fora, sabe? Só tá olhando para cá e olha, tá uma merda, tem que mandar embora, incompetente, é isso e é aquilo, e beleza, faz parte. Então, assim, quando eu falo alguma coisa aqui da gestão, do atual momento, não é que eu estou satisfeito com isso não, meu amigo ou minha amiga. Não tem como, não tem nenhum vascaíno nesse momento satisfeito com a situação do Vasco. O Vasco está se preparando para jogar contra o São Paulo para sair ali de perto da zona do rebaixamento. E tu acha que eu queria estar vivendo o quê? Vivenciando o quê, meu amigo? Eu queria estar agora vendo Coutinho, Verrete, Léo Jardim, né, tomando um negocinho, pá, mastigando um chiclete, descendo avião, trajado, ternozinho, pá, e lá para os Estados Unidos disputar a Copa do Mundo. É isso que eu tava querendo ver. Então não tem ninguém satisfeito. Quando a gente vem aqui e fala da situação do Felipe, que eu discordo plenamente da permanência dele, estou criticando. Das contratações do Vasco, por exemplo, já falei aqui diversas vezes que a contratação do Jean Davi não tem nada que justifique essa contratação. Nada. A do Maxímia também. Poxa, se o cara vem para substituir o Adson e o último lugar que ele sabe jogar não é ali, sabe? A contratação do Lloyd, em relação à cabeça. Aí foi uma loucura. Mas em relação a características, eu até entendo. É um cara rápido, habilidoso, né? E o Vasco tinha a necessidade de contratar um jogador com esse perfil, com esse estilo. Mas a gestão cometeu o mesmo erro que aconteceu com o Orediano, né? Até o Barbieri, mais uma vez, falando aí do jogador que não queria jogar de 10, de meio armador, e lá nos Estados Unidos o cara jogando de ala, sabe? Então, houve esse erro na contratação do Lodge, como foi lá do Orediano em relação à cabeça. 22 purinho, na essência, no suco, família vascaína. Então tem muita coisa pra gente cobrar, muita coisa pra gente criticar. Agora, não dá pra ficar, sai, vaza, sem ter perspectiva. Eu pergunto para todos vocês, tá bom, a solução. Vende pra quem? Todo mundo acha, a galera que comenta isso, acha que tá fácil achar um investidor aí pra botar dinheiro no Vasco. Hoje a dívida do Vasco é de 1.400 bi, cara. Sabe? Que loucura é essa? A situação do Vasco é muito difícil, é muito complicada. E assim, aí eu fico meio maluco, cara. Sabe por quê? Porque eu fui um cara, se você pegar, né, no período ali da última eleição, eu estava torcendo muito para o Levin. Muito para o Levin, é só você pegar lá. E a galera que tava ali, Pedrinho, não é ídolo, é isso, e vamos, pá. No momento de dificuldade, começa esse furdunço todo. Não entendendo a situação do Vasco, que é crítica. A situação do Vasco é crítica, sabe? Então tem muita coisa para melhorar, muita coisa para ajustar, mas a situação é crítica. E ontem eu pontuei isso aqui, lá no Galo. Olha o que aconteceu lá no Galo. Está falando de um cara que tem um patrimônio de 8 bilhões, pô. Que teve uma ideia muito parecida com a do Levin, né? O Levin, eu tava vendo até um corte dele hoje mesmo, né? O Levin tinha a ideia de um investimento inicial, de montar um time competitivo, e esse time competitivo ajudar, né? O Vasco a trazer mais receita pro clube, seja com visibilidade, com vendas, camisa, venda de produtos, competições, né? Títulos e tudo mais. Ele tinha essa ideia. E o cara era taxado como lunático. Basicamente o que o Galo fez, né, foi isso, montar um time forte, competitivo e tentar gerar uma receita com esse time. Só que nem assim, família, olha lá, não é fácil, futebol não é fácil, não é simples, ainda mais num clube com todas essas dificuldades que o Vasco passa há anos. Há anos. Então não estou aqui, eu não torço para o Pedrinho, como um amigo comentou ontem no comentário, você torce para o Pedrinho, você não torce, eu torço para o Vasco sim. Agora tem que aparecer alguma solução pra gente, Pedrinho, todo respeito,
Vai lá, irmão, que aqui eu acho que tem um projeto que é mais adequado para esse momento do Vasco. Simples assim. Agora eu não vou ficar aqui sem ter uma solução, sabe? Gritar por gritar, é isso? Então vai para outros canais que estão dando chiliques por aí, família vascaína. É basicamente isso. Mas tem muita resenha nesse vídeo, além da gente falar aqui da situação do Payet, né? Mereci, Payet se foi. Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar também um pouco sobre o confronto contra o São Paulo. Estava aqui pesquisando, né? O São Paulo está muito desfalcado para encarar o nosso Vascão. Vamos falar um pouco aqui também de mercado da bola, pegando até o gancho do De Aranha. Já estava ouvindo a Rádio Tupi ontem, ele falando do trabalho do Diniz, e o Lucas Pedrosa também falando ali uma informação de bastidor, do olhar do Fernando Diniz para o elenco do Vasco. Interessante para a gente debater. E alguns nomes, né, que surgiram no dia de ontem. Um volante argentino, um meia argentino também. Família, e falar sobre o executivo de futebol, né, o Mário Branco, que infelizmente, no final do vídeo, eu comento com vocês. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, tá aí, ó. O Vasco da Gama comunica que de forma amigável chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrado ao longo de sua passagem por São Januário e deseja sucesso nos seus próximos desafios. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 16 assistências. Então tá aqui, Merci Payet. Família, já falamos bastante aqui, né, sobre o Payet. Entendo que é um jogador muito qualificado, de muito recurso, mas não conseguiu, né, ajudar muito nesse sentido, né? Eu tava vendo uma galera falar sobre o Payet e destaca o quê? O gol contra o América Mineiro e o gol contra o Fortaleza, sabe? E em 2024, que a gente imaginou que seria ali, né, o auge do Payet no Vasco, e também não aconteceu. 2025 nem se fala. Então, agradeço a contribuição do Payet pela ajuda na permanência do Vasco em 2023. Agora, não dá para exaltar porque ficou bem aquém. Eu esperava muito mais, mas muito mais do Payet com a camisa do Vasco. Mas sim, né, posso usar também a justificativa que eu utilizo com o Felipe Coutinho. Time, estilo de jogo. Acho que o Payet em outro time aqui no futebol brasileiro, com mais posse de bola, com mais recurso, com mais qualidade, eu acho que seria um outro Payet, sabe? O Payet poderia mostrar uma outra versão dele, porque o estilo dele no time do Vasco, um time com dificuldades técnicas, de posse de bola, um time reativo, né, sempre jogando com pressão, fica difícil. Quer ver o exemplo que eu vou te dar? Aquela partida dele também, que ele foi muito bem. Ele não fez, eu acho que ele não fez nenhum gol, mas ele foi muito bem. E olha que ele nem estava ali 100%, né, a questão do condicionamento físico. Vasco e Coritiba. Foi 5-1, Payet deu show, né, participando, dá um bolão pro Rossi, deixa o Rossi na cara do gol. Então foi um Vasco ali com posse, né, cheio de dinâmica, botando o Coritiba na roda, a gente viu o Payet solto. Então eu entendo que isso poderia contribuir, mas infelizmente, né, não aconteceu. E aí é até uma resenha para os próximos reforços, né, o Vasco não tem essa condição. Tem que botar isso na cabeça. Não tem essa condição de ter jogadores como Payet e Coutinho se você não entender o contexto do time. Se você contratar, né, esse estilo de jogo, esse estilo de jogador e não se preocupar com o entorno, os caras não vão render. Porque fisicamente já estão esgotados, podemos dizer assim, né? E tecnicamente, alto nível. Mas vai fazer o quê? Se fica sem a bola, fica correndo atrás o tempo todo, né? Difícil quando você domina a bola, time espaçado, não tem aproximação, que é difícil organizar um time lento como o do Vasco, né? Então por isso que a gente fala tanto aqui do Diniz e no decorrer do vídeo a gente vai falar. Então, Merci Payet. Seguindo aqui a nossa resenha, família, pra gente falar um pouco sobre o confronto contra o São Paulo no dia 12, tá chegando, né? Tá aqui, ó, desfalques persistem na equipe de Zubeldia antes da pausa para a Copa de Clubes. Ou seja, família, só teve um jogador que retornou aí, mas não deve jogar, que é o volante Marco Antônio. Ele não vai jogar contra o Vasco, então Lucas, Oscar, Ferreirinha, o volante, o Luiz Gustavo, todo mundo fora. Ninguém vai jogar contra o Vasco.
E aí até peguei aqui, eu tô na dúvida do André Silva, daquele atacante. Lembra que o Emiliano Dias pediu a contratação, mas aí o Vasco não foi, não fechou, e pegou o Cleiton. Então, ele tá jogando lá no São Paulo, né? Até marcou um gol contra o Vasco, né? No ano passado, 2024, ele que abre o placar, e o Vasco depois vira naquela arrancada com o Rafael Paiva. Ele ficou fora desse jogo contra o Bahia, esse último confronto pelo Campeonato Brasileiro, e jogou ali o Ryan Francisco. Então, esse é o time do São Paulo, que deve encarar aí o Vasco bem desfalcado, né? Tanto que quem jogou ali aberto pelo lado esquerdo foi um lateral, o Enzo Dias. E no comando de ataque, o Luciano, né, que é bom jogador, aqui também um jogador da base, na frente também. Então assim, família vascaína, não tem jogo fácil para o Vasco, de forma nenhuma. Ainda mais se o Vasco performar, tipo, foi contra o Corinthians, contra o Ceará, contra o próprio Vitória, Fluminense no Maracanã também foi muito mal. Então, provavelmente vai ser derrotado. Então, mas, né, o Diniz teve um tempo para ajustar, para melhorar esse time do Vasco, e a gente espera, né, ver uma outra atitude desse time do Vasco jogando fora de casa, porque é aquilo que eu comento com vocês. Poxa, ganhando essa partida, por mais que a gente, né, não vai ter ali uma distância tão gorda assim do Z4, mas já dá mais tranquilidade, né, para você buscar os reforços, né, ter o descanso aí que os jogadores acham que vão ter, 10 dias, e voltar com tudo visando o jogo contra o Botafogo e depois no dia 15 contra o Independiente Del Valle. Família, seguindo aqui, pra gente falar um pouco sobre o trabalho do Diniz e também sobre reforços, eu queria passar aqui o De Aranha e também o Pedrosa, falando hoje lá no SBT Esportes. Olha só. Tem esses 2 jogos contra o Del Valle para tentar voltar para a Sul-Americana. Mas vai ganhar um tempo, né, Heraldo? O Fernando Diniz vai ganhar um tempo precioso, para poder arrumar aquilo lá. Todos nós sabemos a dificuldade que o elenco do Vasco tem. É um elenco limitado, mas a recuperação, de repente, de alguns jogadores e a capacidade do Fernando Diniz de podendo treinar, com certeza o Vasco vai melhorar muito. Jogadores que possam chegar saudáveis, talvez não em um jogador, acho muito complicado o Vasco gastar mais de 1 milhão num jogador, mas quem sabe trazer 2 jogadores de 700 que podem chegar para vestir a camisa, como foi com o Nuno Moreira. É um jogador que para mim é um case de sucesso nessa temporada do Vasco, não teve adaptação nenhuma, conseguiu chegar para jogar. E aí, para a posição é justamente, eu não sei o que o Diniz vai fazer nessa parada, porque eu acho que isso é até uma informação, tá, gente? O Diniz acha que o elenco do Vasco é bom o suficiente para ele poder aproveitar muitos jogadores ali. Então a parada, ela vai dar um termômetro muito grande. Só que, independentemente do que o Diniz acha ou não, eu acho que a diretoria tem que agir. Porque o Diniz está chegando agora, ele vai ter 2 meses de trabalho, completou um mês hoje, inclusive, de trabalho, vai ter mais até o fim da parada 2 meses de trabalho. Só que ele não sabe as mazelas que o torcedor sabe. Ele não sabe as mazelas e as deficiências que a diretoria também sabe. Então, assim, a diretoria não pode se acomodar caso o Diniz fale assim, eu preciso de 1, 2. Não, 1, 2 não serve. Tem que ser 4, 5, tem que ter um volante, tem que ter um meia, tem que ter um atacante centroavante do Verrete, tem que ter mais um ponta, tem que trazer mais um zagueiro, porque senão esse elenco vai bater no limitador. E eu, particularmente, acho que esse elenco não é ruim, longe disso, mas também não é confiável o suficiente. Então, pra mim, tem que trazer jogadores que possam chegar e jogar. E o Vasco tá precisando disso. Tá aí. Esse é o meu pensamento em relação ao time do Vasco, né? Que o Diniz possa melhorar alguns jogadores e o Pedrosa, que trouxe essa informação aí de bastidor, né? O Diniz entende, né, que o time do Vasco tem condições sim de performar, de alguns jogadores que estão atuando abaixo, né, podem jogar melhor. Ele falou sobre isso. Sobre o Ryan, né? Quando ele chegou ali, esse aqui eu tinha certeza que estava muito abaixo do que poderia apresentar, e de fato o Ryan vem jogando muito bem, família vascaína. Então concordo com essa análise aí, mas também em relação a reforços. E aí, destacando aqui rapidamente, né, porque seria um profissional para ajudar nesse sentido, tá aí, ó. Mário Branco recusou a proposta do Vasco para o cargo de diretor executivo, informa Vene Casagrande. O Cruz Maltino segue no mercado em busca de um profissional para o cargo. Até vou colocar aqui a informação completa do Vene Casagrande, e ele até disse aqui, né, que o profissional agradeceu o convite, conhece a grandeza do clube, mas não é o momento de aceitar essa proposta. Então o Vasco fica aí com outros nomes, né? Que é o do Eduardo Filante, que é um refúgio, concordo com o amigo que comentou aqui, e do Bruno Costa, não é isso? Do Bruno Costa, que estava trabalhando no Fortaleza e foi demitido recentemente. O Vasco segue em busca do seu executivo de futebol. E aí, falando, família, sobre a janela do Vasco, isso aqui não tem nada a ver, mas é tipo aquele quadro que tinha lá no Milton Neves, que fim levou. Eu sei que, poxa, o Remo é um grande clube, né, mas assim, eu esperava um pouco mais, né, do Marrone, que saiu até bem aqui do Vasco, depois, né, foi vendido pro Galo, né, também teve uma boa passagem lá no Galo, mas o Marrone tá aí, o Marrone tá acertando com o Remo. Lembra do Marrone? Pô, ajudou, era rapidinho ali em 2019 com o Pô Fechou, ele até faz gol, né, ele faz gol naquele jogo
do 4x4, né? Marrone faz gol, tá aí, tá acertando com o Remo. Falando em Remo, tá aqui, ó, o Pedro Rocha, que o Vasco sondou, né, recentemente. Eu consegui acompanhar ali até 30 minutos do primeiro tempo, depois eu sentei para gravar o vídeo, né? O jogo tava bem ruim, bem, né, Série B, mas ele deixou ali uma assistência, né? Acho que foi no segundo gol, família. Dá um rabo de vaca no zagueiro, abre aqui pro atacante, o atacante vai, guarda e o Remo consegue ganhar do Operário por 2-1. Mas eu gostaria de ter acompanhado mais o jogo para ver a condição física, né, do Pedro Rocha, porque se tiver uma condição física precária, não dá, né? Não dá. Agora, se estiver bem, de repente é um nome a se pensar, a analisar, dependendo também do salário, tempo de contrato, tudo isso, né, família vascaína. Né, o Pedro Rocha é tipo o Criciúma fez no ano passado, né, jogador para você tentar até o final do ano, por empréstimo, alguma coisa nesse sentido, claro, vendo também a situação do Remo, que não pode perder um jogador importante, né, assim do nada, né. E falando aqui de dois nomes que surgiram aí recentemente, né, que é do volante Lorenzo, e aqui que nome difícil, hein, Scipione, é assim que se fala, que se pronuncia, e também do Alan Lescano, né, um meia argentino. Eu fui buscar aqui, né, algumas informações sobre esses jogadores. O Lorenzo não me chama a atenção, tá, é um volante pitbull, chegaria para fazer ali a função do Hugo Moura, né? Ele tem até vários cartões lá no Campeonato Argentino, porque ele chega junto, mas tem uma dificuldade técnica, não é bom assim no passe e tudo mais. É aquele volantão antigo, né? Pegada, pá, mas quando tem a bola tem alguma dificuldade. E o Alan Lescano, né? Um meia armador que pode jogar aberto pelos lados do campo. Né? Até o nome Jorge Nicola, né? Comentou que acho que o Cruzeiro e o Palmeiras também estariam de olho nesse atleta. Então, assim, é complicado. Eu acho que o Lorenzo tem 20 anos e o Alan Lescano 23. Cara, é difícil, né? Porque nesse momento, nessa segunda janela, você contratar esses jogadores que vêm de fora, assim, né? É muito difícil, né? Ter a adaptação que o Verratti teve, né, cara? Foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? O Verratti chegou e já causou um impacto, mas esses jogadores, assim, mais jovens, é complicado. Aí é aquilo que a gente conversa. O jogador é muito bom, realmente você tem a certeza que vai... Não dá pra ter certeza, eu sei. Mas você entende, seu scout entende que é um jogador pra performar já, né, no primeiro momento? Não, dúvida, adaptação. Cara, tenta a base, mano. Tenta a base. Porque aí eu não entendo essas coisas. Você vai lá olhar e eu não sei se de fato, né, o Vasco são dois esses jogadores, né? Mas se você não vê muito potencial no atleta, um atleta de 20 anos, cara, vai na base, sabe? Vai na base. Essa é a minha forma de pensar. Mas vamos aguardar, né? Em relação ao Alan Lescano, aí eu acho que o Vasco vai ter que botar um papel colorido na mesa e nesse momento, né, não vai acontecer. Né? E é aquilo, família. As contratações do Vasco vai ser complicado, né? Porque, assim, buscar jogadores por empréstimo ou jogadores que não estão atuando nos seus respectivos clubes, né, são apostas e a gente não sabe, né, se vão ter um impacto, se vão ajudar. Complicado. Mas vamos ver aí como é que vai ficar. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E eu